Vamos imaginar agora essa montanha-russa aí girando. Durante o movimento da montanha-russa, a gente sabe que cada cadeira da roda gigante ela vai descrever circunferências continuamente. Ou seja, esse carinha que está aqui, depois que passar um tempo, ele vai voltar e vai estar na mesma posição e com a mesma condição, ou seja, mesma velocidade, mesma altura que ele vai estar e tudo mais. E isso também em intervalos de tempos iguais. Ele vai ficar se repetindo e vai passar aqui até o cara desligar a montanha-russa, certo? Devido a isso, o movimento de rotação da roda gigante a gente considera um movimento que a gente chama de periódico, porque ele se repete diversas vezes. Então a gente chama de movimento periódico. O número de voltas ou ciclos, então, que a gente pode chamar que a roda gigante efetua na unidade de tempo, a gente chama de frequência do movimento. Então, por exemplo, se cada cadeira dá 15 voltas por minuto, dizemos então que a roda gigante ela está girando com uma frequência de 15 ciclos por minuto, ou então 15 rotações por minuto. Rotações por minuto. E aí, essa unidade de rotação por minuto a gente chama de RPM, que significa rotações por minuto. A gente pode chamar de 15 voltas por minuto, 15 ciclos por minuto, mas a gente usa também 5 rotações por minuto, ok? Se a gente quiser achar a frequência em segundos, a gente tem que dividir por 60. Por quê? 1 minuto ele equivale a 60 segundos. E aí, então, a unidade ciclos por segundo, ou então rotações por segundo, a gente tem um novo nome para ela, que se chama rotação por segundo, a gente chama de Hertz, cuja sigla a gente usa Hz. Então, 15 RPM é a mesma coisa que eu botar 15 dividido por 60 Hz. Só que 15 dividido por 60 é o quê? 1 quarto de Hertz. Ou seja, 1 quarto Hertz é a mesma coisa que 0,25 Hz, que é a mesma coisa que 0,25 rotações por segundo. RPS é a mesma coisa. Tudo isso aqui que eu escrevi é a mesma coisa. Só estão em unidades ou então até que a parte de mostrar matematicamente que está diferente. 1 quarto e 0,25 é a mesma coisa. Beleza? Então aqui a gente tem que entender e saber usar essas unidades, que é o RPM e o Hertz. Se a gente pega agora e fala o tempo que a roda gigante leva para dar uma volta completa, a gente vai chamar isso de período, tá? Aqui, isso tudo então que eu acabei falando o negócio de rotação, mas não falei o que era. Isso daqui a gente chama, isso que a gente acabou de ver, de frequência. Frequência, então, é dado pelo número de eventos, então porque frequência pode ser volta, pode ser batida, pode ser qualquer coisa, número de eventos por tempo. Agora, se a gente quiser então saber o tempo que a roda gigante está levando para dar uma volta completa, a gente vai chamar de período do movimento. E aí podemos achar o período do movimento da roda gigante estabelecendo uma regra de 3 muito simples. Porque é o quê? A roda gigante ela dá 1 quarto de volta, né, que foi o que a gente achou. Isso ela dá em 1 segundo. Eu quero saber qual é o período. O período é o quê? O tempo para dar uma volta completa. Então, uma volta ela vai dar em quanto tempo? X. Aplicando aqui a regra de 3, né, fazendo a multiplicação cruzada, a gente chega aqui. X é igual a 1 vezes 1 vai dar 1, dividido por 1 quarto. X, então, 1 quarto passa para cima multiplicando, vai dar 4, e a unidade agora é segundos, tá? Porque cancelou aqui, era 1 quarto de volta, e aqui era 1 volta vezes 1 segundo. Cancelou volta com volta, sobrou segundo em cima. Deixa eu reescrever melhor aqui para ficar mais claro de vocês entenderem. Aqui era 1 volta vezes 1 segundo, dividido por 1 quarto de volta. Sobrou então segundo em cima, 4 segundos é o período, tá? E aí podemos escrever então que o período ele é o tempo necessário para completar um evento completo, para completar um evento, ok? E aí a gente pode observar que lá, a frequência era 1 quarto, o período deu 4. O que isso significa? Significa que o período
é o inverso da frequência. Ou então a frequência é o inverso do período. E aí eu não quero que você se atente apenas a isso daqui. Você tem que entender qual que é a verdadeira definição de período e frequência. Porque já aconteceu de eu estar dando aula e eu perguntar assim para o aluno, o que, que é período? Aí ele fala, é o inverso da frequência. Tá bem, o que, que é frequência? Ah, é o inverso do período. E ficava nessa jogando para lá e para cá e não me respondia o que eu queria saber. Então, o que, que é importante saber? Frequência é o número de eventos por um tempo. Então, eu dou 3 pulos por segundo, eu dou 4 pulos por minuto, o relógio gira 10 vezes por segundo. O carro dá 5 voltas a cada minuto, ou então 5 voltas a cada hora. Então é sempre uma quantidade de eventos dividido por uma unidade de tempo. Já o período não, ele é o tempo necessário para fazer um evento completo, ou seja, se eu estou analisando voltas, qual que é o tempo que o nosso móvel vai demorar para dar uma volta? Esse é o nosso período. Qual que é o tempo necessário para o relógio dar uma volta completa? Esse vai ser o período do relógio. Qual que é o tempo necessário para a Terra dar uma volta ao redor do Sol? 1 ano. 1 ano é o período de translação da Terra. Daí que vem esse nome. Quanto é o tempo, qual que é o período para a Terra dar uma volta ao redor de si mesma? 24 horas. 24 horas é o período de rotação da Terra. E daí que vem esse nome. Qual que é a frequência da Terra? Você vai fazer o inverso do período e vai calcular dessa forma. Belezinha? A ideia é muito simples, não tem nada de complicado aqui, só que tem que saber que além dessa relação de período e frequência, tem que saber a definição de cada um deles também, é muito importante para a gente. Show? Fechamos então, espero vocês na próxima aula.